Boa noite e shalom a todos os queridos irmãos, aos amigos, aos participantes da página Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai, aqui pelo Facebook. Que o Eterno possa estar abençoando a vida de cada um nesta noite maravilhosa, a qual Ele nos proporciona a condição de estar mais uma vez reunidos aqui com os irmãos para poder nós estarmos comentando sobre a palavra do Eterno. Nos últimos dias nós temos falado sobre um tema importante, temos falado sobre o tema extraído do maravilhoso livro Judaísmo Messiânico, Judaísmo Nazareno, aliás, o caminho de Yeshua e os seus Talmidim, de um autor muito bom, que é o nosso Tzadok Ben Derer, Rosh Tzadok Ben Derer, um homem muito capacitado, muito inteligente, que nos deixou esta preciosidade. Temos falado, hoje já é a parte 3, sobre este tema. E o objetivo principal desta mensagem é mostrar para você que ama Jesus como o seu Salvador, que Ele realmente é o Salvador, que nós dependemos dele para alcançar a salvação e a vida eterna, sim, que realmente ele é o Cordeiro de Elohim que tira o pecado do mundo e realmente nós precisamos dele, porém, você e eu, nós viemos a conhecê-lo como Jesus. Jesus é o nome com o qual nós todos viemos a conhecer ele, e esta é a identidade que a religião cristã deu para ele. Ele que, no seu contexto original, recebeu um nome diferente dado pelo próprio Pai. Não foi nenhum homem, não foi nenhuma mulher, não foi Miriam e nem Yosef, Maria e José, quem escolheram este nome para ele. O anjo Gabriel, amando do Eterno, veio até a mãe, Miriam, uma jovem judia, nascida dentro do contexto judaico, israelita, uma jovem, uma menina ainda muito jovem. Em aparição, o anjo, um melachim, um anjo, aparece a ela e diz que ela seria mãe e que ela estaria grávida pela virtude do Espírito, pois ela nunca tinha tido contato com nenhum homem. Então, meus queridos, o anjo anunciou o nome, e o nome era Yeshua. Yeshua é um nome de um personagem judeu. E a Bíblia realmente confirma esta identidade dele. Então, Yeshua é o israelita que eu não conhecia. E talvez você que está aí do outro lado também não conhece o lado israelita do personagem que eu e você veio conhecer como Jesus. Teoricamente são as mesmas pessoas, mas é só teoricamente. Por que só teoricamente? Porque na prática, Jesus é um e Yeshua é outro. Porque um personagem judeu não pode ensinar as coisas que as pessoas falam que Jesus ensina. Dentro do ciclo religioso católico, apostólico, romano e também protestante, dentro do cristianismo no seu geral, a gente vai ouvir falar de um Jesus que quebrou a lei, que aboliu a Torá, que substituiu Israel por uma organização que ele criou chamada Igreja. Um Cristo que deixou de observar determinados preceitos importantíssimos para o povo judeu, tal como a lei Kasherut, que é a lei de alimentação. Um Jesus, que instituiu
uma graça que substitui a lei e que não exige absolutamente nada dos personagens que vêm acreditar nele, a não ser que você vá para uma das instituições que ele criou, chamada igreja, batize, frequente os cultos, devolva seu dízimo e tenha aquela vida religiosa rotineira proposta pelo cristianismo. Este personagem não é o verdadeiro personagem Yeshua. Por quê? Porque Yeshua HaMashiach, o Messias, filho de Elohim, era judeu, nascido da tribo de Judá, filhos de pais judeus, que recebeu um nome hebraico, um nome judeu. Ele era um personagem que falava 2 idiomas, o hebraico e o aramaico. Ele não fundou instituição nenhuma. Ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E por a maioria daquela época, ter sido manipulada por uma minoria de saduceus, ele veio a ser, não ser reconhecido como Messias por alguns daquela época. Então ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, e a todos os que os receberam, é-lhes dado o direito de serem filhos de Deus, a saber, daqueles que creem no seu nome. Então abriu-se a porta para a salvação, o conhecimento, a revelação de salvação para um povo que não era povo, os Goim. E através, então, disso é que houve a manipulação. Tiraram o verdadeiro personagem hebreu de campo e apresentaram para a humanidade, que estava em seu sono profundo e estava prestes a ser despertada por esta imensa luz, porque ele mesmo disse no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 12, eu sou a luz do mundo, quem crê em mim não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então ele veio para viver de uma maneira plena, perfeita e exemplificada aquilo que o Pai expressou como vontade plena dele através das suas leis entregue ao povo de Israel, a Torá. Então, ele viveu de uma maneira maravilhosa, espetacular, plena, perfeita, todos os ensinamentos que Deus deu a Israel através de Moisés. Então ele recebeu um nome hebraico, ele, ao 8º dia de seu nascimento, ele foi circuncidado, ele recebeu, o seu nome foi colocado neste dia 8º do seu nascimento, no ato da circuncisão. Não comeu nenhum tipo de comida considerada impura pela Torá em Levíticos 11. E assim, ele nasceu, viveu e morreu como um judeu, como um personagem obediente aos preceitos, ensinamentos e instruções do Eterno dada a Moshe. Então nós vamos continuar aqui este estudo. No livro, na página 15, continuaremos quando o autor ele fala da dificuldade que as pessoas têm em conhecer este lado judaico de Jesus, devido ao fato de termos sido evangelizados, doutrinados, ensinados de uma maneira errônea, através de uma configuração que foi feita em concílios, que foi feita no concílio de Niceia, por padres, bispos, cardeais, a mando do Papa, e com o aval e a intenção política do Estado romano, através de um imperador chamado Flávios Constantinos Valério, que na mente
enganosa de muitas pessoas que foi manipulada por um sistema religioso. Ele se converteu, mas ele não se converteu. Constantino era um sacerdote do deus Mitra, um adorador do sol, continuou a sua vida inteira praticando esta fé pagã e ele fez um sincretismo religioso, aonde ele uniu a fé dele com uma configuração que ele viu que iria dar certo, chamada de cristianismo. Então assim surgiu o cristianismo. E para que este cristianismo viesse a ter a primazia e viesse a se propagar, era necessário que a fé original dada pelo Eterno ao seu povo de Israel, ela fosse sufocada, ela fosse escondida. E assim também o personagem mais importante do mundo, que é Yeshua, um judeu, um israelita, praticante da lei de Moisés, um guardador da Torá, aquele que veio para a casa de Israel, era necessário que este nome dele, ele fosse sufocado e a humanidade viesse a conhecê-lo com uma nova identidade, uma identidade cristã. Então apresentaram para mim, para você, um Cristo de olhos azuis, cabelo longo, barbinha bem pequenininha, bem cerradinha, um Cristo de vestes brancas com um manto vermelho típico das vestes romanas, totalmente desprovido dos apetrechos, né, da fé judaica da época, que é o seu tzitzit, o seu talit, né, a sua forma de vestuário judaica. Nós não chegamos a conhecer este lado dele, né, do Yeshua, que falava apenas duas línguas, hebraico e aramaico. Apresentaram para nós um Cristo falador de grego, um Cristo falador de latim. Ele nunca soube o que é grego e o que é latim, meu irmão, né? Porque ele era um personagem de fala hebraica e aramaica. Então, o autor aqui, então, ele começa a falar deste personagem e mostra a dificuldade que até mesmo o seu povo, os judeus, têm de aceitá-lo, reconhecê-lo como um judeu, devido a essa configuração que foi passada para o Ocidente, que a humanidade, ela conhece por devido ao fato de sermos doutrinados, na sua grande maioria, pelo cristianismo. Né? O cristianismo foi e é responsável pela doutrina cristã que tomou conta do Brasil e do mundo inteiro. Então vamos lá. Até mesmo para judeus é difícil reconhecer a judaicidade de Jesus, uma vez que as negras brumas da Igreja Católica e de sua irmã ou filha, né? Podemos chamar a Igreja Protestante ou de irmã ou de filhas. Tanto faz, porque protestantes vieram do catolicismo, né? Se você for pesquisar a história e você for ver, todas as igrejas evangélicas nasceram com a suposta, entre aspas, reforma protestante de Martinho Lutero. Então, não existia igrejas evangélicas antes de Lutero. Não existia essa configuração protestante. Ela veio através de Martinho Lutero. Então, aceite você ou não, todo evangélico, ele é uma extensão do cristianismo que já existia, católico apostólico romano. É um cristianismo católico apostólico romano modificado, melhorado, adaptado aos conceitos de um homem chamado Martim Lutero.
que não voltou para a originalidade da fé, a qual já tinha sido abandonado há mais de 1500 anos atrás, pelos primeiros pais da igreja, Inácio de Antioquia e companhia. Né? Porque a verdadeira cisão entre cristianismo e os nazarenos, surgiu por volta do ano 98, quando Simão, líder da igreja, morre. Tiago, Jacov, irmão do Senhor Yeshua, também falece. E ali então, um personagem que estava em ascensão e que tinha uma mente já voltada para uma novidade, chamado Inácio de Antioquia. Este personagem, então, ele acaba de romper o vínculo que tinha com os Netzarim. A palavra Netzarim significa nazarenos, guardadores da Torá. Yeshua era conhecido como Yeshua HaNatzarim, Yeshua de Nazaré, o Nazareno. E os seus discípulos vieram a ser conhecidos como os Netzarim, ou seja, os nazarenos, guardadores da Torá. Segundo estudiosos, historiadores da época, eles viviam exatamente igual aos judeus ortodoxos. A única diferença de um Netzarim para um judeu ortodoxo, do qual era Yeshua e os seus talmidim, era a sua crença de que Yeshua era o Messias. Não existia mais absolutamente diferença nenhuma entre estes dois grupos, judeu nazareno e judeus ortodoxos. Então, os cristãos saíram de dentro do grupo dos nazarenos. E foi então estabelecida uma fé chamada cristianismo. E inclusive aparece em Atos 11:26, que em Antioquia da Psídia, cidade de onde veio Inácio de Antioquia, foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Então a Bíblia não chama os primeiros discípulos de cristãos, né? No seu contexto original, no seu contexto primitivo. Não, eles eram chamados de Netzarim. A partir daquele momento ali, Atos 11:26, que o evangelho, a palavra, as Betsorot, chegaram a Antioquia, um grupo de pessoas da cidade, pagãs, que não fazia parte dos Netzarim, reconheceram aqueles personagens como parecidos com Yeshua, porque cristão significa isso, parecidos com o Cristo. Seguidores do Cristo, pequenos Cristo, porque a palavra Cristo é uma palavra grega para ungido, para Mashiach, para Messias. Então, ali era um povo de fala grega, Antioquia da Psídia. Então assim surge o cristianismo, dentro de um contexto secundário, porque dentro de um contexto primário, eles eram chamados de Netzarim, os nazarenos. Então vamos lá, continuando. Então, a igreja protestante, ela veio do catolicismo. Terminaram por ocultar o verdadeiro Jesus. Durante séculos de Inquisição Católica, milhares de judeus foram mortos em nome de Jesus, É por isso que, às vezes, você olha e não compreende por que o judeu tem aversão ao cristianismo e não se dá muito bem com o cristão. É porque eles foram massacrados durante os primeiros séculos em nome de Jesus. Então nós precisamos entender por que muitas das vezes o judeu ortodoxo não se simpatiza com o cristianismo de forma nenhuma. É porque eles foram, seus antepassados, mortos por essa configuração de fé romana.
por essa configuração de fé que veio ser implantada em nome de Jesus. Nas Inquisição, nega a Jesus, o judeu dizia não. Nega, aceita a Jesus, aceita o cristianismo, e o judeu dizia não. Então muitos deles eram mortos. Então, já que você não quer ser cristão, então você será morto. E assim muitos foram mortos, julgados na fogueira, julgados dentro da cova do leão. Apresentam para nós, né? Nos filmes, nas canções, tem muitas canções famosas, né? Dentro do cristianismo a respeito disso, os cristãos sendo massacrados por Roma, mas aquilo ali não era cristão sendo massacrado por Roma, eram os judeus sendo massacrados por cristãos, que recebeu a ordem do império de perseguir, de torturar e de matar, aprisionando também todos aqueles que se recusassem a aderir à fé escolhida pelo Império Romano, que era o quê? Católica, apostólica, romana, o cristianismo da época. Então, muitos deles foram perseguidos assim. Então, por isso que o judeu ortodoxo tem essa dificuldade. Ele não aceita que Jesus ou Yeshua, seja lá qual for dos personagens apresentados para ele, é o Messias. Por quê? Porque em nome de Jesus, muitos dos seus antepassados foram torturados e mortos. Então, meus queridos, prosseguindo aqui. Então, durante séculos de Inquisição Católica, milhares de judeus foram mortos em nome de Jesus. Calvino, olha bem, hein? Calvino é um super-herói para os calvinistas, não é? Vamos falar um pouquinho dele? Olha o que diz. Calvino, um dos pais da Reforma Protestante, condenou um judeu chamado Miguel Serveto à morte na fogueira, pelo simples fato de o israelita, aquele homem era um homem israelita, né? Miguel Serveto era um israelita, não crer na doutrina da Trindade, que é uma doutrina pagã e não faz parte da fé dos nazarenos. Yeshua não ensinou a Trindade. Yeshua não ensinou seus discípulos a adorar ele próprio. Ele não falou que era Deus. Ele falou que era representante de Deus e que era filho de Deus. Ele nunca aceitou adoração. E ele nunca ensinou ninguém a prestar culto ao Espírito Santo, que é a Ruach HaKodesh, que é o fôlego de vida, o Espírito do Eterno, que não é uma terceira pessoa, como dizem, e Cristo, Yeshua, Jesus, também não faz parte de um Deus trino, que é três. Yeshua é a emanação maior do Eterno, é filho do Eterno, mas não é o próprio Eterno, não é o próprio Deus. O Espírito Ruach HaKodesh é a emanação do Eterno, é o fôlego de vida do Eterno, porque a fé judaica, hebraica, desde os seus primórdios, até mesmo em nossas épocas, inclusive Yeshua e os seus talmidim tinham este conceito, que o nosso Deus, ele é Errat, ele é um. Então, a fé monoteísta, ela não admite a adoração a mais de um Deus. Yeshua era um monoteísta. Não existia e não existe trindade dentro da fé original. A fé que foi entregue no Sinai. A fé que veio por meio de Moshe e dos profetas. A fé que foi confirmada por Deus no Monte Sinai em aparição, entregue a Moshe e ao povo de Israel, vivida e confirmada durante milênios pelos profetas, vivida, confirmada, retificada por Yeshua e seus talmidim, ela gira em torno desta verdade. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouça Israel,
O eterno é nosso Deus. O eterno é um. E inclusive Yeshua fez esta oração. Quando você lê na sua Bíblia em Marcos, a resposta de Yeshua a um fariseu, quando o fariseu pergunta para ele: mestre, qual é o coração da lei? Ou qual é o mais importante dos mandamentos? Nas Bíblias em português, você vai ler tradução João Ferreira de Almeida. Você vai ver, ele dá a seguinte resposta: obedecer a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando você vai para a língua hebraica, o original, você vê, como por exemplo, a Bíblia do Dr. David Stan. Eu vou até mostrar ela para você aqui. Bíblia judaica completa. Essa Bíblia traz a seguinte versão e a seguinte tradução. Ele disse, em resposta àquele fariseu: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, na língua hebraica, que significa: ouça Israel, o eterno é o nosso Deus, o eterno é um. Então, e o próprio Yeshua fez a citação do credo maior do judaísmo, que é a fé monoteísta em um Deus só. E os cristãos, amando de João Calvino, né? Você que talvez é calvinista, tá vendo aqui, vai assistir este estudo, saiba que João Calvino mandou matar um judeu, um israelita chamado Miguel Selveto, condenando-o à morte na fogueira, pelo simples fato dele não acreditar na doutrina da Trindade. E feliz é ele, porque não existe a doutrina da Trindade. Essa doutrina foi criada nos concílios para se adaptar ao conceito pagão antiguíssimo que já existia desde a época da Torre de Babel. A crença em um Deus trino. Todos os povos pagãos daquela época tinham a crença em um Deus trino. Inclusive, até os próprios indianos têm a fé politeísta. E existe entre eles a trindade indiana: Shiva, Vishnu e Brahma. E também entre os romanos, Vênus, Saturno, Netuno. Entre os mesopotâmios, entre os antigos povos sumérios, que acreditavam em Semíramis, seu filho Tamuz e Nimrod, um Deus trino. A fé trina sempre fez parte do paganismo daquelas épocas remotas. Com a configuração cristã, o sincretismo feito por Flávio Constantino Valério, que foi aquele que criou o cristianismo e colocou-o como a religião oficial de Roma. Ele, que era um adorador do Deus Sol, do Deus Mitra, sacerdote de Mitra, e que estava vendo os povos, as massas, aderir à fé por ele criada em nome de Jesus. O cristianismo, ele que oficializou e disse: olha, a fé oficial do Império Romano inteiro é o cristianismo. E condenados serão à morte, à fogueira, aqueles que não aceitarem esta fé. Então uniu religião e Estado. Então, João Calvino fez isso. Vamos lá. Então, a doutrina da Trindade é ser contra o batismo infantil. Por que Calvino mandou queimar este homem, esse judeu? Porque o judeu ele não crê na Trindade e também ele não aceita o batismo, a Tevlá infantil. Porque a Tevlá, ensinada por Yohanan Hamatzvil, aceita, aderida, praticada por Yeshua, porque ele próprio foi submetido a Tevlá,
que é a imersão, o batismo. E os seus talmidim, seus discípulos também. Ele mesmo ensinou: ide e batizai em meu nome. Ele não falou em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Pai, Filho e Espírito é acréscimo. Ah, mas você está falando heresia, irmão Rodrigo. Você está falando heresia? Pega a Bíblia de Jerusalém. Mateus 28, 19. Leia a nota de rodapé. Lá a nota de rodapé escrita pelos teólogos que escreveram e trabalharam nas notas de rodapé da Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia católica, e veja o que eles escreveram. Eles mesmos escreveram e disseram: olha, originalmente, dentro do texto original, que é o hebraico, não consta a expressão que virou fórmula de batismo mais tardiamente, pela liderança, as autoridades eclesiásticas do Pai, do Filho e do Espírito. E eles mesmos escrevem e diz: não consta em Atos dos Apóstolos nenhuma menção dos talmidim, dos discípulos de Cristo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito. No original aparece em meu nome, ou seja, em nome de Yeshua. O resto foi acréscimo. Então, João Calvino mandou matar, queimar este homem, Miguel Serveto, por estes dois motivos: não crê na Trindade e não crê no batismo infantil. Vamos lá. Com isso, sublinha-se que a Inquisição Católica não foi solitária no extermínio humano. Contou com a participação da Inquisição Protestante. Vocês acham que foram só católicos apostólicos romanos que condenaram pessoas à morte? Não. Líderes protestantes também condenaram. Aqui está citando Calvino, mas Martinho Lutero também mandou fazer isso. Consta na história que ele também mandou matar uma pessoa, ou várias, não sei, já vi falar de uma. Consta na história que ele detestava judeus. Consta na história que o livro de cabeceira de cama de Adolf Hitler, nazista, era um livro escrito por Martinho Lutero, que você endeusa, adora como pai da Reforma Protestante. Então não foram só os católicos que mandaram matar pessoas por causa da fé. João Calvino fez isso, o pai do calvinismo, e Martinho Lutero também fez isso, o pai da Reforma Protestante. E isso foi feito em nome de quem? Em nome de Jesus. Em nome do Jesus, criado em concílios. Criado pela configuração cristã dentro do concílio de Niceia, 225 e 240 e 340. Continuando. Nos tempos de Hitler, a dizimação dos judeus recebeu o apoio da Igreja Católica e de diversas denominações protestantes. Resultado: 6 milhões de inocentes judeus foram exterminados covardemente. Em nome de quem? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, para os meus irmãos judeus, é árduo aceitar que Jesus seja o Messias. Porque como que o Messias manda matar o seu próprio povo? Como que um Messias, como Jesus, né? No caso, ele é o Messias. Como que ele manda matar os seus próprios irmãos na fé? Como que ele manda matar os seus próprios descendentes? Então, por isso que eles não aceitam, não admitem que Jesus é o Messias. Nós temos que entender eles. E nós sabemos que Yeshua não mandou fazer isso. E nem Jesus, né? Que essa nova identidade também não mandou. Nós sabemos que pessoas de má fé usaram este nome que eles criaram e em nome dele, deste personagem que eles deram a identidade de Jesus, eles
fizeram o que quiseram fazer para conquistar os seus objetivos. Qual era o objetivo? Sufocar o resquício de judaísmo e levar a humanidade a uma fé configurada de acordo com um padrão necessário para eles na época, o cristianismo. Né? Então, meus irmãos, Jesus é a mesma coisa de Chico. Todo personagem que é chamado de Chico, ele tem seu nome escrito lá na sua identidade, no seu documento, e consta lá no cartório. Chico fulano de tal, Chico da Silva Araújo, Chico Oliveira Silva. Não. Todo personagem que é chamado por alguém de Chico, ele tem um nome que o pai e a mãe dele escolheu e colocou nele. E qual é este nome? Francisco. Mas todo mundo chama ele de Chico. Jesus é da mesma forma. Criaram este nome e deram ele, Jesus. E ninguém conhece, ninguém sabe que o nome dele, real, verdadeiro, é um nome hebraico, um nome judeu chamado Yeshua. Ah, não, mas isso aí é dentro da língua hebraica. Se for traduzir, vira Jesus. Não, não vira. O nome não se traduz. A única coisa que se pode fazer com o nome é transliterar. Transliterar é pegar um idioma, uma palavra em um idioma, um nome, alguma coisa, e colocá-la dentro do nosso idioma sem mudar a fonética. Então, quando eu pego um nome em hebraico e te apresento, que é 4 letras, Yud, Re, Vav, Re. Como que se pronuncia essas 4 letras do alfabeto hebraico? Yud, Re, não, Yud, Shin, Vav, Ai. Yud, Re, Vav, Re é o nome do Eterno, o nome do Pai. Perdão por esse equívoco meu aqui. Yud, Shin, Vav, Ai. Yud, Shin, Vav, Ai se pronuncia Yeshua. Então eu posso falar Jesus? Não, não pode. Yud Shin Vav Ai não dá transliteração para Jesus. Jesus vem de Jesus. Jesus é um nome totalmente grego. Não tem nada a ver com Yeshua. Então, Chico e Francisco, Jesus e Yeshua são a mesma coisa. Assim como Chico é uma fórmula para o nome verdadeiro Francisco, Jesus é uma fórmula para o verdadeiro nome que não é Jesus, é Yeshua. Ah, mas eu aprendi assim, eu vou continuar assim. Tudo bem, mas eu aprendi a honrar o Pai e a honrar o próprio Filho. E o próprio Filho disse assim: aquele que se envergonhar de mim e do meu nome, eu se envergonharei dele também diante do Pai que estás nos céus. Aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei naquele dia. Eu não quero dizer que para você ser salvo, você tem que chamar o Filho de Deus de Yeshua. Não, eu não quero dizer isso. Eu quero dizer uma questão de honra. Você realmente honra a Deus, o Pai? Você realmente honra o Filho, Yeshua? Então chame ele pelo nome. Quando um pai e uma mãe vê alguém chamar o seu filho por um apelido, aquele pai e aquela mãe não gosta. Então, você quer honrar de verdade o pai que deu o nome ao filho e o filho que te salvou, que é o seu salvador, chame ele pelo nome. Ou pelo menos tenha isso em mente quando alguém falar para você sobre Jesus. Tenha isso em mente, que aquela pessoa conhece ele como Jesus, mas ele não tem esse nome. Esse não é o nome dele.
Agora, mais importante do que você saber o nome dele, é você entender, compreender a verdadeira identidade dele. Porque é para isso que eu estou fazendo essas lives, para mostrar para você que o indivíduo chamado Yeshua, que a grande maioria conhece como Jesus, ele é extremamente diferente do personagem que você conhece como Jesus. Por vários motivos. Yeshua, meu querido irmão, ele tem uma outra identidade. Ele é um judeu. Ele não é um muçulmano, ele não é um hindu, ele não é um católico, ele não é um protestante, ele não é um pastor pentecostal, ele não é um hippie, fumador de maconha, igual muitos apresentam ele aí dentro de umas fé maluca. Ele é um judeu, falante de hebraico, falante de aramaico, respeitava, vivia estritamente sem sair 1 milímetro sequer dentro daquilo que a grande maioria dos líderes insistem em falar que ele aboliu, e ele não aboliu nada. Ele viveu plenamente com respeito e ensinou todos a viver plenamente com respeito aquilo que as pessoas chamam de a lei de Moisés. Moisés não tem lei. A lei veio do Pai para o povo de Israel, a fim de que os povos da terra olhassem para a luz do povo de Israel. Que a Torá é luz para os povos. O povo de Israel é luz das nações. E aprendesse quem é o Deus de Israel. E fosse Israel com eles. Porque eu e você é feito Israel com eles por causa de um deles que morreu por você. Yeshua. Um israelita morreu por você. Um judeu morreu por você. E você tornou-se um salvo por causa deste ato deste judeu. E Deus olha lá do céu e vê você não como igreja. Embora você faça parte de uma igreja, você diga que é igreja, você frequente uma igreja, você não conheça nada do judaísmo, nada judeu, nada do verdadeiro Yeshua, nada. Mas Deus te aceita, escreveu o seu nome no livro da vida, porque você reconheceu um judeu, um israelita como seu salvador e procura, mesmo que de uma maneira manca, errada, tosca, meia equivocada, a obedecer à Torá. Por quê? Porque quando nós passamos a amar a Jesus, a Yeshua, mesmo não conhecendo o lado judaico dele, nós passamos a obedecer a palavra de Deus. Quando nós respeitamos de verdade e reconhecemos ele como Messias, aceitamos Jesus de verdade, porque aceitar Jesus é isso, é reconhecer que Yeshua é o Messias e entregar a vida para ele dirigir, nós passamos, mesmo de uma maneira manca, coxa, deficiente, a obedecer os ensinamentos do Pai e os ensinamentos da Torá. Então, Deus não vê dois povos iguais nós aprendemos dentro da teologia cristã e aprendemos dentro da igreja. Judeu e gentio. Deus vê o judeu, o israelita, e vê, meu amado querido, o goim, o gentio, não converso. Mas a partir do momento que o goim, o judeu, ou melhor, o gentio, ele se converte através do testemunho de Yeshua, ele entrega seus caminhos ao Eterno, reconhecendo que Jesus ou Yeshua é o Messias, Deus ele não vê ele mais como gentio. Sabe como que ele vê a pessoa? Nem como igreja. Ele vê aquela pessoa como um israelita, como um goim, enxertado em Israel. Então, é só você ler Romanos, capítulo 11, você vai entender o que eu estou te falando. Nós somos jambuzeiro bravo, enxertados na videira. A videira é Israel.
Na oliveira, né? Melhor dizendo, a oliveira é Israel. Fomos enxertados por meio da fé em Yeshua, o Messias. Então, o jambuzeiro enxertado na oliveira, ele produz fruto de oliveira. Então, você é Israel. Aceite ou não, você é. Deus não te vê como igreja, Deus te vê como Israel. Casa de Israel, casa de Efraim. Casa de Judá, casa de Efraim. As duas casas de Israel, Judá e Efraim. Então Israel, ele é uma junção de oliveira com zambuzeiro. Israelitas naturais e goim, gentios enxertados na oliveira, que se torna oliveira também. Quando se faz um enxerto de uma planta em outra, o zambuzeiro que é enxertado na oliveira, ele não produz fruto de zambuzeiro, ele produz oliveira. Então você é Israel. Continuando. Então, para os meus irmãos judeus é árduo a aceitar, reconhecer que Jesus é o Messias de Israel, se em nome dele foram cometidas as maiores atrocidades que a história já conheceu. Com efeito, as igrejas católicas e protestantes se valeram do verdadeiro Jesus, Yeshua, e criaram um outro Jesus, moldado de acordo com seus gostos teológicos. Então foi isso que aconteceu no passado. A igreja católica, junto com a igreja protestante, criou um Jesus com base no personagem que já existia, chamado Yeshua, um judeu. Eles não queriam ser judeu. Não queriam adotar os ensinamentos verdadeiros que Yeshua viveu. Não queria entrar por este caminho, obedecendo às instruções do Pai, dentro destes moldes. Então criaram uma nova configuração. Pegaram um atalho. Criaram um Jesus ao seu próprio gosto. Um Jesus que abandonou a fé judaica e criou uma igreja. Um Jesus que abandonou os costumes israelitas e agora abriu a porta da graça para a turma entrar e fazer o que quiser, porque o sangue dele garantia a vitória para todos. Então foi assim e é isso. Um cristianismo sem regras, sem exigência, sem Torá, sem a lei, que foi apresentado para mim e para você, com base nessa criação que fizeram em nome do verdadeiro personagem Yeshua. Criaram Jesus e apresentaram para mim e para você. Então o meu propósito aqui é esse. É mostrar para você que Yeshua é um personagem, Jesus é outro. Yeshua é o verdadeiro Filho de Deus. O verdadeiro personagem que deu a este grupo condições para criar um personagem em cima do verdadeiro personagem. E este personagem criado segundo a mente fértil dos pais da igreja é que eu e você veio a conhecer. E ele tem uma identidade diferente, distinta, oposta ao verdadeiro personagem chamado Yeshua, que era judeu e que não criou religião nenhuma. Ele viveu a religião que já tinha. A religião que já tinha foi dada pelo próprio Pai. Ele não tinha e nem tem autoridade para modificar a lei do Pai. Porque qual filho modifica os ensinamentos do Pai, as leis do Pai, as regras do Pai, sem ser considerado e cometer um equívoco, um crime, uma violação da autoridade do Pai? Todo filho que desfaz das leis da casa estabelecida pelos pais, ele está sendo um rebelde.
ele está agindo como um bastardo, um filho que não tem pai, um transgressor. E Yeshua, ele não foi esse personagem. Porque se ele fez isso, então nós devemos esperar um outro Messias, igual o judeu ortodoxo espera. Por quê? Porque o verdadeiro Messias estava destinado, segundo as profecias do Tanar, que a maioria chama de Antigo Testamento, ele está destinado a ser completamente obediente à lei do Pai. Ele não é transgressor, ele é cumpridor das leis do Pai. Então, se ele ensinou que o povo de Israel não é mais povo, que a lei está passada, que agora é a graça, então ele é um transgressor. Então ele não merece ser considerado como Messias. E nós sabemos que Yeshua não fez isso. Quem faz isso é o personagem que criaram e que apresentaram como sendo o Filho de Deus, Jesus. Então o verdadeiro Filho de Deus nunca fez isso. O Jesus católico e o protestante é loiro, de olhos azuis, falante de língua grega e que veio para os judeus, que o rejeitaram. Não é isso que eu e você ouvimos na igreja a vida inteira. Eu fiquei 21 anos, 23 anos dentro da igreja. Né? De verdade, ali como um praticante dentro da Igreja Assembleia de Deus, que eu fiz parte, e Igreja Quadrangular, também que eu fiz parte. Fui nascido dentro de um berço católico apostólico romano. Eu ouvi essas coisas através da boca de padres e também de pastores. Esses vários livros teológicos que tem aqui, a grande maioria deles são oriundos do cristianismo. Todos eles ensinam essa heresia, essa mentira. Essa mentira, é mentira. De que Jesus quebrou a lei, Jesus abandonou o judaísmo, Jesus criou a igreja, Jesus criou o cristianismo. É mentira, ele não fez nada disso. Então é isso que nós aprendemos dentro da igreja. É isso que nós aprendemos, que um personagem chamado Jesus, né, de olhos azuis, falante de um loiro, olho azul, falante de grego. Jesus nunca falou grego, Yeshua nunca falou grego. Muito menos latim, piorou latim. Ele era um falante das línguas hebraico e aramaico. Assim, Jesus também abandonou os judeus, ensina padres e pastores. E é mentira. E seus apóstolos criaram uma nova religião para a salvação dos gentios, deixando de lado o judaísmo. Nesta nova religião, os gentios tomaram o lugar dos judeus no reino. E a igreja, tanto católica quanto protestante, é o instrumento para a salvação dos judeus no reino de Deus. O Antigo Testamento foi revogado. Mentira! É isso que nós aprendemos na teologia, não é? Não é isso que ensina para nós na teologia? Mentira! Não existe esse negócio de Antigo e Novo Testamento. Existe primeira aliança, segunda aliança. E a segunda não substitui a primeira, ela complementa a primeira. Brit Hadashah complementa a Torá. A Torá é eterna, está destinada a vigorar desde o momento que Deus a entregou a Moshe e a existir e a vigorar para todo sempre. Você quer saber quando é que a Torá vai acabar? É nunca, porque até na dimensão superior, no mundo superior, no Olam Rabá, que vai ser inaugurado posteriormente, a Torá estará em vigor. Quer saber uma outra coisa, uma outra verdade? Antes dela ser entregue no Sinai, ela já vigorava no céu. Sabe a árvore da vida, que você acha que é uma arvorinha, que dava frutinho para comer lá no Jardim do Éden? Ela é a Torá.
é uma metáfora para a palavra Torá. Ela representava as instruções do Eterno que já existia no céu. Já existia na dimensão espiritual onde Deus e seus melachim, seus anjos habitam. Então, o Eterno tornou aquela a árvore da vida, a Torá, que já existia e que dominava o céu, que regia os céus, aquelas instruções que já existia ali entre as criaturas celestiais do Eterno lá. Ele dá então a Moisés no Monte Sinai e diz: olha, você vai passar essas instruções para um povo que eu escolhi e que eu elegi e que eu vou pôr na terra, do qual virá o meu filho, o Messias, que será o salvador da humanidade, ou seja, daqueles que nele crê. Ele será, então, o Messias. Então a Torá veio nas tábuas de pedra e outras partes dela foi escrito nos rolos, pergaminhos, pele de animal. Depois ela foi para os papiros, papel feito de folha de junco. Mais tarde é que ela veio para couro de animais e para os papéis, para os livros, igual nós estamos aqui. Então, primeira aliança e segunda aliança, Torá e Brit Hadashah, que significa aliança renovada. Não existe esse negócio de Antigo Testamento e Novo Testamento. Isso é papo furado da teologia cristã. Judeu nenhum, nem ortodoxo, nem ultra-ortodoxo, nem nazareno, nem messiânico, judeu de espécie nenhuma crê nesse negócio de Antigo Testamento e Novo Testamento. Isso não existe. Quem criou essa nomenclatura, essa classificação, fez essa divisão, vai para a história. Não me xinga e fala que eu sou doido, sem antes consultar o que eu estou falando. Pode xingar, pode chamar de doido, falar o que você quiser, mas vai lá na história e pesquisa o nome de quem fez isso. Marcião de Sinopse, um dos pais da igreja. O homem era tão ruim que os próprios católicos apostólicos romanos, lá daquela época, excomungou ele da igreja e chamou ele de o príncipe de Satanás. E foi ele que criou isso, que tem nas nossas Bíblias hoje e que você acha que é verdade. Então, não existe esse negócio, e nós aprendemos isso dentro da igreja. Nós aprendemos isso ao pegar a Bíblia, irmãos, pelo amor de Deus. Está dentro da Bíblia, sabe por quê? Porque esses enxertos, essas coisas, classificação, aqueles subtítulos que tem dentro da Bíblia, né? Olha, Jesus entrando em Jericó. Olha aí, ó, o subtítulo lá, ó, a parábola do rico e Lázaro. Isso tudo foi colocado por homens. Sem inspiração de Deus, isso não consta no hebraico original. Na Bíblia pura, inspirada por Deus, são subtítulos, classificações, assim como o Antigo e o Novo Testamento, que homens colocaram nas nossas Bíblias. Não existe isso, meus irmãos. Então, continuando. Assim ensina a igreja, não é? Que a igreja católica e também apostólica substituiu os judeus dentro do plano de salvação. É um instrumento da salvação. O Antigo Testamento foi remogado pelo Novo, a lei foi substituída pela graça, as festas pagãs tomaram o lugar das festas bíblicas judaicas. Irmão, eu vou fazer uma pausa aqui para falar para você. Jesus não instituiu o Natal. Natal é uma festa pagã. Dia 25 de dezembro, sabe o que é este dia dentro da fé antiga? É o dia da comemoração do nascimento do Deus Mitra. 25 de dezembro, Deus Sol. Dentro do mitraísmo, este dia era o dia mais especial, era o dia do nascimento do Deus Sol. Então, o sincretismo fez com que
o cristianismo adotasse essa data que já existia, pagã, do nascimento do Deus Sol, do mitraísmo, então colocaram como Natal, nascimento de Jesus. Pergunta para qualquer padre e pergunta para qualquer pastor se realmente ele nasceu em 25 de dezembro. Todos os que têm cérebro vai falar para você, não, ele não nasceu em 25 de dezembro. Por vários motivos históricos, arqueológicos, climáticos, por vários. Tem como provar claramente que ele não nasceu dia 25. Então, ele não, essa Páscoa de coelhinho, de chocolate, é uma coisa pagã. Réveillon, que nós tanto amamos, é uma doutrina pagã, é um ensinamento pagão, era a prática do culto ao deus Janos, da onde veio a palavra janeiro. Por que o Réveillon é sempre janeiro? Porque era uma data comemorada e de adoração ao deus Janos, deus romano, pagão. Então, Jesus, Yeshua, não instituiu o Natal, não instituiu essa Páscoa doente de coelhinho e chocolate, nem Réveillon, e várias outras datas importantes para o cristianismo que é praticada, ele não ensinou essas coisas. Agora, eu te pergunto, você sabe o que é o verdadeiro Pêssar, Páscoa? Você sabe o que é a festa de Shavuot? Você já viu falar na festa do verdadeiro Pentecostes, tabernáculo, festa das cabanas, primícias? Yom Kippur, você nem conhece essas coisas, sabe por quê? Porque o cristianismo substituiu as festas judaicas, israelitas, hebraicas por festas pagãs. Você conhece Natal? Você conhece Réveillon? Você conhece a Páscoa com coelhinho, chocolatinho, mas a verdadeira Pêssar, passagem, celebrada com ervas amargas. E naquela época cordeiro, porque hoje não se celebra mais com a carne do cordeiro. Você não conhece. Sabe o que é o Yom Kippur, o dia do perdão? Você também não conhece. Yeshua praticou todas estas festas. Ele ensinou os seus discípulos a participar. Atos dos Apóstolos mostra que os seus talmidim, seus discípulos, praticaram todas essas festas que consta em Levítico 23. Todas elas. Eles praticaram uma por uma. Yeshua guardou o Shabat e não o domingo. Hoje é um dia comum. Hoje eu trabalhei. Domingo. Ontem não. Sabe por quê? Porque eu aprendi com Yeshua a guardar o Shabat. Ele guardou o Shabat. O sábado é o dia de descanso. O sábado alude o Shabat milenar. Qual será o período de governo do Messias na Terra? O milênio. É um Shabat milenar. Todo o Shabat semanal aponta para este Shabat. A palavra Shabat significa repouso, descanso, sossego, tranquilidade. Descanso das fadigas, lutas, perseguições, perturbações. Então, Yeshua guardou o Shabat. Então foi esse personagem, é o bíblico, é o verdadeiro, Yeshua. Jesus não. Segundo a Bíblia e a configuração cristã, ele quebrou essas coisas. Enfim, o cristianismo é o sucessor do judaísmo. Esta é a imagem do Jesus cristão para o cristão e é essa a imagem que nós temos dele. Já viu falar que a primeira impressão é a que fica? Então, anos e anos e anos e séculos e mais décadas e milênios de doutrinação dentro desta ótica fez com que a humanidade conhecesse um personagem diferente do verdadeiro personagem.
pintaram um personagem em cima de um personagem com características parecidas de seu verdadeiro personagem, mas deram asas à imaginação e criaram um personagem distinto em muitos aspectos do verdadeiro. Eu sei que é difícil engolir isso. Foi difícil para mim, mas é a realidade. Eu vou encerrar por aqui. Depois, na próxima oportunidade, nós vamos prosseguir com este ensinamento. Que Deus, o Eterno Todo-Poderoso, possa abrir os seus ouvidos, o seu entendimento e te fazer compreender tudo isso que foi falado. Eu sei que é difícil, mas pesquise. Procure a conhecer o trabalho dos judeus nazarenos e judeus messiânicos no Brasil. Existem vários vídeos, várias sinagogas, vários ensinamentos, vários livros. Compre uma Bíblia chamada Bíblia Judaica Completa, que foi escrita por um judeu messiânico. Um judeu de nascença, mas que acreditava que Yeshua é o Messias. E que traduziu a Bíblia do hebraico, direto do hebraico para o inglês, corrigindo todos os equívocos cometidos por João Ferreira de Almeida, um padre, que escreveu, traduziu a Bíblia para o seu idioma, para o idioma português, e veio parar isso nas nossas mãos, com vários equívocos e com várias tendências, interpretação e tradução tendenciosa para apoiar a fé que ele tinha. Qual era a fé dele? Católico, padre. Então ele vai puxar sardinha para o judaísmo? Não. Ele puxou sardinha para a sua lata. Então procure a conhecer a Bíblia dentro do seu contexto original. E qual é o contexto original da Bíblia? Grego? Não. Latim? Não. Português? Muito menos. O contexto original da Bíblia é um contexto hebraico e judeu, judaico, israelita. É assim que eu e você vai começar a compreender quem eram os personagens da Bíblia, os profetas, porque eles eram hebreus, eles eram judeus. Todos eles, sem distinção. Quem era o nosso Salvador Yeshua? Criador do cristianismo, um cristão? Não. Quem eram os apóstolos? Pessoas que saíram do judaísmo e passaram a acreditar em Jesus e abriram uma igreja? Não, também não. Continuaram sendo judeus, eram judeus. Viveram, morreram. E Yeshua vai retornar um judeu. Quando ele retornar, irmão, muita gente vai assustar. Vai pensar que um criador do cristianismo vai estar retornando. E vai se decepcionar porque vai ver um judeu retornando ao mundo, segundo a ordem do Pai, para governar durante 1000 anos. E vários elementos que são próprios da fé judaica e da cultura hebraica, ele vai trazer consigo e vai te assustar, cristão. Muito! Porque você vai olhar e falar, mas eu nunca ouvi falar isso. A Bíblia, que eu conheci não me mostrou isso. A igreja que eu frequentei não me mostrou isso. O pastor, o padre, que foi meu líder, não me mostrou isso. Você vai assustar. Eu quero terminar este ensinamento com uma oração. Soberano e eterno Elohim de Israel, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Beshem Yeshua HaMashiach. Assim como a fé hebraica, Senhor, em todos os dias exposta através da oração do Shema, eu faço também a minha oração. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. E te exalto na sequência dizendo, Baruch Shem Kavod Mohuto Leolam Vayet. Ouça Israel, o Eterno é o nosso Deus, o Eterno é um. Bendito seja aquele
cujo glorioso nome é eterno. Eu te louvo, Criador dos céus e da terra. Te exalto, te adoro. Oro pedindo que o Senhor abençoe todas as pessoas que vierem a ter contato com este ensinamento. Lhe agradeço por poder falar do teu amor e da tua palavra, da verdade aqui nesta noite. No nome de Yeshua, amém. Shalom a todos, boa noite. E na próxima oportunidade nós continuaremos com a quarta parte em nome de Yeshua.